sabe sobre essa teoria que é muito discutida em fóruns e congressos mundo afora por cientistas e pesquisadores renomados? Chamaremos agora a nossa repórter Tabata Velar, que está com a pesquisadora Lígia Oliveira, que explicará para nós um pouco mais sobre a teoria dos holobiontes. Tabata, é com você. Estamos aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no laboratório da pesquisadora Lígia de Oliveira, que vai nos contar um pouquinho sobre a teoria dos holobiontes, uma teoria muito interessante, que ainda é muito pouco conhecida. Lígia, fala para nós, o que é essa teoria dos holobiontes? De onde ela surgiu? Bem, essa teoria dos holobiontes ela foi criada a partir de estudos sobre corais, em que observou-se essa relação de simbiose desses corais com certas bactérias que existiam em sua superfície. Essa teoria é relativamente nova, já que foi somente na década de 90 que começou a observar esses corais e viu-se que eles apresentavam uma coloração esbranquiçada quando eram colocados, submetidos a alta temperatura. Só depois que foi se descobrir que essa mudança nas características deles foi provocada por vibriões que encontravam-se em sua superfície. Então, essa teoria de holobiontes se baseia no fato dessa relação entre o organismo e o micróbio existente dentro dele. E isso compõe o holobionte. Interessante. E como essa teoria contempla as teorias de evolução? Essa teoria ela foi formada através da união de duas teorias de evolução diferentes. A de Lamarck, que se baseia no uso e no desuso, em que as características mais utilizadas pelo organismo que iriam à frente, enquanto as que não eram utilizadas acabariam por sofrer atrofiação e desaparecerem. E essas características adquiridas então, pelo organismo iriam passar de uma geração a outra. Já a de Darwin, ela defende que o ambiente do organismo eucarioto é que iria selecionar esses micro-organismos que iriam se relacionar simbioticamente com ele. Então, usando essas duas teorias de evolução, podemos ver que foi através delas que os micróbios e o organismo eucarioto evoluíram juntos ao curso da evolução. E como essa teoria se relaciona com o ser humano? Bem, essa teoria ela ajuda a explicar como os micro-organismos surgiram dentro do ser humano e como eles foram selecionados. Esses organismos, então, foram muito importantes na evolução do ser humano e provavelmente sem eles a gente não existiria hoje em dia, já que eles são muito importantes para certas funções do nosso organismo, como a digestão e como, por exemplo, a proteção contra agentes patógenos. Nossa, então é isso. Obrigada, Lígia. Bom dia. Nossa produção acabou de receber uma notícia de um congresso que está acontecendo agora na Cracóvia, onde está sendo discutida a teoria dos holobiontes por pesquisadores E bactérias. Então vamos agora para uma cobertura completa do congresso. É com vocês, Cracóvia. Boa tarde, obrigado por comparecerem na Universidade Jaquelônica. Hoje eu vou apresentar a teoria holobionte. Eu fui convidado, fui formado aqui, meu nome é Matheus, e vou apresentar a teoria a vocês. Para começarmos a falar sobre a teoria holobionte, nós precisamos parar e pensar um pouco sobre a endossimbiose, né? Porque o que é a endossimbiose? A endossimbiose foi a associação, né, já é bem discutida atualmente, foi a associação entre um organismo proto-eucarioto, né, com um organismo não tão complexo que num ambiente rico em oxigênio necessitava para sobreviver. Ele foi obrigado a conviver junto, porque senão não existiriam meios e todos acabariam morrendo. Como que deu essa associação, né, foi como eu falei, foi uma alfa-protobactéria. Concluímos isso porque o DNA dela foi sequenciado, encontramos em nossas mitocôndrias, que condiz então que foi dela que surgiu a nossa mitocôndria. Então, agora sim nós podemos começar a falar sobre a teoria holobionte, né? Porque o que acontece é o seguinte, a teoria holobionte consiste nada mais que a associação entre micro-organismos e um organismo complexo para uma proevolução, né? Essa é o conceito dessa teoria. E como que se deu ela? Foi na década de 90 que começaram seus estudos no mar Mediterrâneo, onde pesquisadores notaram que com o aumento da temperatura a coloração do
os corais começaram a alterar, né? Foi então que surgiu a ideia de que, para que isso ocorresse, existia uma associação entre micro-organismos, ou seja, uma microbiota, podendo ser residente ou transitória, que ocasionou nessa alteração da coloração desses corais. Mas por que falar dos corais? Porque é tudo muito complexo. Nada é tão simples na natureza. A natureza, ela não é fácil de se entender. Sempre existe uma questão determinista. Ela sempre obriga alguém a mudar, porque ela é muito seletiva. Ou você muda, ou você morre. Ela seleciona. É assim, não dá, não tem entretempos com ela. E foi aí então que a gente chega à teoria de que a evolução até o Homo sapiens sapiens ocorreu dessa forma. Aqui nós existíamos uma microbiota e ela foi evoluindo em consequência do tempo, do clima, de todas as necessidades do organismo até que chegássemos até nós. E foi assim que o nosso organismo complexo, hoje, atualmente, que por microbiota residente, microbiota transitória, inibe várias possíveis infecções, ela é indispensável e nós convivemos em constante associação com ela. Se nós perdemos ela, ocasiona algo conosco, talvez ela não aguente o ambiente, então ela é obrigada a conviver conosco. Eu agradeço a presença de vocês, eu abro agora a perguntas ao público. Muito obrigado. Eu posso ter a palavra? Quero parabenizá-lo, antes de tudo, pelo seu trabalho, doutor Matheus, realmente muito importante para o mundo científico, mas eu discordo de você em relação à bactéria ser obrigada a estar junto com o ser humano, no que, no seu dizer, pareceu como uma escravidão, como se estivéssemos escravizando as bactérias. No meu ponto de vista, no entanto, esse processo ocorreu de forma naturalista. Uma forma mais poética, você diz, né? A forma naturalista, ela é mais animal, ela é mais selvagem como a natureza. A natureza, ela é selvagem. Ela te obriga a ser daquela forma, ou você está fora dela. Eu não concordo. Bom, o que eu tenho pra falar é que eu não sou escrava de ninguém. Eu vivo junto de vocês numa simbiose. Nós vivemos juntos. Do mesmo jeito que eu sou ajudada por eles, eu ajudo muito todos vocês. Eu discordo um pouco do seu ponto de Como é que vista. você pode falar isso? O corpo humano, ele tem um interesse pela gente. Ele dá nutrição e proteção em troca de alguma coisa. Ele quer isso, realmente. É uma coisa de interesse mesmo. Não tem nada. Mas com a nossa relação de simbiose, essa relação nos permite superar os problemas como a seleção natural, e assim a gente pode se adaptar e superarmos os problemas de uma forma que beneficie todos nós. A simbiose, ela consiste em viver junto, sendo ruim ou não. O que aconteceu com o organismo é que foi propício à evolução. Isso é muito discutido ultimamente, né? Alguns dizem que houve uma escravização mesmo de uma alfa-protobactéria e que acontece em consequência com a microbiota. Mas isso é muito discutido, né? E é preciso mais pesquisas, mais trabalhos, mais artigos a serem lidos para que nós possamos chegar a uma conclusão. O palestrante do Congresso concluiu que ainda são necessários mais estudos para a comprovação da teoria holobionte e para que ela seja aceita no mundo da ciência por completo. Fique agora com as apresentações dos projetos holobiontes de biodiversidade. Bom dia!